E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Morning Show, o nosso novo programa da manhã aqui no Esculpindo Vidas. Eu sou o Kaique Moura. E eu sou o Ulisses Moreira. E hoje a gente tem um tema muito interessante para falar com vocês sobre a quarta revolução industrial, sobre as IAs, né, a inteligência artificial, a revolução que isso tem trazido para o mercado, como que os nossos antepassados ficariam assustados se soubessem do que está acontecendo hoje no mundo, como isso vai beneficiar as empresas, a humanidade, o progresso, né, e como isso também vai prejudicar algumas vidas, algumas pessoas, vai trazer desemprego, vai trazer outras consequências. Então vai ser um bate-papo bem interessante aí, meio futurista hoje, né? Mas antes a gente gostaria também de agradecer aí um dos nossos patrocinadores, né, o The Mortgage Guy, que é uma das empresas que torna possível esse programa aqui. Então, é um business que ajuda você, imigrante principalmente, a ter a liberdade, o direito de comprar sua casa nos Estados Unidos. Não importa se você tem social, se você não tem social, não importa se tem comprovação de crédito ou não, a The Mortgage Guy está preparada para te atender, para te ajudar, para te qualificar, para você ter a possibilidade aí de realizar seu sonho de ter sua primeira casa aqui nos Estados Unidos. Legal. Show? Bora lá então. Vamos lá. Cara, o que você acha que, sei lá, nossos avós de repente pensariam se você colocasse eles em frente a um computador e fizesse perguntas para o chat GPT? É complicado, né? Igual a gente tem visto aí, né? O mundo ele tem evoluído muito, né? Muito rápido, né? E nos últimos anos, né? A gente tem percebido aí um crescimento, assim, fora do normal, né? A gente nos últimos anos a gente tem evoluído 10 anos em um, né? O tanto que tem avançado a área tecnológica, né? A gente falar aí do celular hoje na palma da sua mão é o mundo na sua mão, Você tem tudo que você precisa ali, né? Então o mundo tem evoluído muito, né? E, por exemplo, se o meu avô, o seu avô hoje, né? Sem experimentar a inteligência artificial ainda, né? Visse, né? As coisas que nós estamos vendo, né? É uma coisa que quando a gente para pensar, fala assim, poxa, tenho um celular aqui, eu tenho um aplicativo que eu falo com meu pai lá no Brasil na hora, instantâneo. São as coisas assim que a gente não tem noção de entender, né, como que isso acontece, né? E eu vejo assim, esse crescimento exponencial que aconteceu nesses últimos anos, a gente tem experimentado coisas que ninguém nunca imaginou no passado, né? Só que com a inteligência artificial, né, e o que os cientistas estão falando aí, né, e as pessoas mais entendidas no assunto estão falando, é que nos próximos anos agora, a gente vai ter um salto quântico, né, não vai ser mais 10 anos em um, vai ser 100 anos em um, né, não vai demorar muito, né, para a gente começar a ver cego enxergando, né, paraplégico andando, né, porque a evolução vai ser rápida demais, a gente não vai acompanhar. Né? E o que eu vejo assim, e com isso, né, vai trazer um avanço, né, assim, para a gente que vai trazer benefício, vai, com certeza, mas vai trazer também muitos danos, muitos problemas, né? Porque, por exemplo, com o avanço exponencial que a gente teve até hoje, tem muitas áreas, muitos business, muitas profissões que sumiram do mercado, né? Por exemplo, locadora de vídeo, né? Datilografia. Você lembra quando saiu o Blockbuster, né? Era a sensação, o Blockbuster foi embora, né? É uma livraria, você ir numa loja comprar um livro, a Amazon arrebentou com isso, entendeu? Então, com o crescimento exponencial, muitas profissões foram embora, já não existem mais, né? O cara ser sapateiro, consertar o sapato, né? A evolução foi, né, matando esse tipo de serviço. O cara tinha uma eletrônica para consertar aparelho de som. Isso não existe mais. Então, esse crescimento exponencial trouxe isso que o mundo foi se ajustando, né, com a perda dessas áreas profissionais e outras coisas, e as pessoas foram se reagrupando e descobrindo novos caminhos e tal. Só que com esse salto quântico que vai existir agora, né, várias profissões, várias situações, né, e a gente já tem percebido isso, né, por exemplo, com a robótica, né, muitos empregos sumiram, né, e vão continuar sumindo, né, então a gente tem que entender que
Vão ter muitos benefícios? Vão, mas também a gente tem que estar preparado para ir se adequando para esse futuro que está vindo, né? Por isso é muito importante a gente estar ligado no que está acontecendo, né? Eu acho que quando a evolução ela acontece de forma rápida demais, a gente entra nessa situação de risco realmente. Então, assim, a gente já ouve falar que muitas áreas, principalmente de atendimento básico, a área administrativa, cara, tem muitas funções hoje que a inteligência artificial é capaz de fazer. E acaba sendo mais barato, né? Então, a tendência, a perspectiva que a gente tem para os próximos anos é de uma onda de desemprego mundial muito forte. O mundo, literalmente, ele vai mudar. Ao mesmo tempo que muitas empresas vão enriquecer, que muita gente vai ficar milionária, que muita gente vai desenvolver coisas incríveis e muito emprego vai ser formado e gerado, também vai ter uma onda, ao contrário, ali de desemprego, de dificuldade para as pessoas mais velhas, né? Que o jovem, ele está ali estudando, ele vai se adaptando, ele entra numa faculdade do momento, uma profissão do momento, né? Agora, aquelas pessoas que já estão estabilizadas nas suas profissões, que de repente já não está ali se atualizando sempre, já vai ter essa dificuldade maior de manter seu próprio emprego. Isso é legal pra caramba de falar, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos mesmo, no Brasil a gente não tem essa ideia, mas aqui a gente tem. Você vai no mercado grande no Brasil, aí você tem lá 10 caixas trabalhando, aquela muvuca de caixa trabalhando. Aí você vai aqui no mercado grande, muitas vezes tem 2, 3 caixas humanas, e aí tem uma filinha com computadores, onde você escaneia a sua própria compra e você vai embora. Tem uns mercados até que hoje em dia você pega o seu celular, você escaneia com o seu celular, você paga ali no Apple Pay e você vai embora, só apresenta a notinha para um funcionário que está na porta do mercado na saída. Então, tipo assim, você vê ali a diferença, né, de quando a gente precisava de pessoas no caixa, atendentes, isso e aquilo, e hoje já mete o computador ali para funcionar. A gente nem está falando de inteligência artificial, a gente está falando de automação. É que essa automação não chegou no Brasil com a mesma força que tem nos Estados Unidos hoje. Até por questão de segurança também, acho que no Brasil seria mais difícil de lidar com esse tipo de coisa. Mas aqui, como é um país mais seguro, então essa automação ela acontece. É muito comum você entrar em lojas que não tem funcionário. Você chega lá, você paga, vai embora e acabou. Então, isso é muito... Imagina como que isso vai ampliar com a inteligência artificial e essa onda realmente de desemprego e de dificuldade aí que vai gerar. Então, a dica aí para quem está assistindo é, mano, se atualiza, vai atrás, você tem um business, já vai pesquisando como que a inteligência artificial pode te ajudar e pode ajudar muito, cara. Né? O GPT mesmo faz de tudo, cara. Você chega lá, eu quero uma receita de um bolo, tem. Eu quero saber uma coisa de história lá, ele responde. E eu vejo assim, muitas pessoas estão falando assim, a inteligência artificial, ela não cria nada, né? Mas isso não é uma realidade. Porque o que ela vai fazer? Ela vai criar possibilidades. Porque, por exemplo, vamos dizer que você coloque uma cirurgia para o cego enxergar. Né, você colocar ali todas as informações sobre todos os tipos de cirurgias que são possíveis hoje, né? E como que são feitas e tal. A inteligência artificial, ela pode juntar todas essas informações e descobrir um caminho para isso ser, entendeu? Através da informação que a gente ainda não tem capacidade de entender. A inteligência artificial pode descobrir esse caminho, né? E outra coisa que eu vejo assim também, que é bem complicado também, é a informação, né? Porque o que acontece? A informação é uma coisa muito importante, né? E o que eu vejo, assim, as pessoas, a gente tem que ter maturidade para começar a ter acesso a esses tipos de informações, né? E aonde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, com o crescimento exponencial, a gente viu a informação chegando muito rápido para o ser humano. Né? Mas eu percebi o quê? Que o ser humano não está preparado ainda para, de repente, ter acesso àquele tipo de informação. Né? Por quê? Porque, por exemplo, tem gente que está ficando milionária, né? Tem gente que está ficando bem de vida. O cara começa a viver ter uma qualidade de vida melhor. Ele começa a colocar esse tipo de informação nas redes sociais, né? As pessoas começam a ver aquilo ali. Aquilo ali, infelizmente, causa um sentimento ruim no coração de muitas pessoas, né? E o que a gente viu? Nos últimos anos, com esse crescimento exponencial, a gente percebeu que, ao mesmo tempo que essa informação chegou muito rápido, as pessoas não estavam preparadas ainda
para absorver esse tipo de informação. E aí, da mesma maneira como a evolução chegou rápido, as doenças psicossomáticas também chegaram. Também chegaram. Né? As pessoas começaram... Hoje em dia, você ouve um jovem falar de 20 anos que está com depressão. Depressão, não tem É uma sentido. coisa que, tipo assim, na minha idade, depressão, você curava ela às barras de cola, entendeu? Então, a gente começa a perceber que o que está causando esse dano, né, é a informação, né? A gente nunca ouviu tanto falar sobre síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? Uhum. Então a gente vê que são coisas assim que a gente não entende, né? Mas por quê? Porque às vezes é muita informação e a gente não está preparado, né? A gente não tem sabedoria para absorver aquilo ali sem que aquilo afete a nós, né? E da mesma maneira, como né, nesse crescimento exponencial isso multiplicou 10 vezes mais, né, esses tipos de doenças e de problemas psíquicos, aí, né, com salto quântico isso vai piorar 100 vezes mais 100 vezes mais. Então, né, por isso que eu falo, é muito importante a gente saber absorver as informações, né? E né, sempre voltando, né? Porque eu sou cristão, você também, né? E o que a gente percebe o quê? Que a gente entende que se a gente não estiver caminhando, né, de acordo com a vontade de Deus, de repente você não tem maturidade ou sabedoria para absorver isso. Absorver isso, né? A gente até ministrou sobre isso domingo, falando sobre o livro de Provérbios. Né? O livro de Provérbios é o quê? Não é um livro para a eternidade, não. É um livro para você aprender a viver aqui na Terra, né, com sentimentos que você tem aqui. Então, toda a instrução necessária para você viver esses tempos está ali, né? Agora, a gente precisa de absorver isso para a gente poder viver melhor. Com certeza. Né? Tem muita alienação hoje da parte, principalmente dos jovens, né, na internet. A gente vê coisas acontecendo, pessoas que não conseguem dar valor à própria vida, se sentir feliz, por se comparar o tempo todo, né, com um youtuber, com alguém do Instagram, com algum tiktoker. Então a gente vê as pessoas tendo um certo vício em mostrar o melhor da vida ali, e uma vida fantasiosa, e muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem olhar para o Instagram de alguém e perceber que aquilo ali é um marketing. A pessoa, ela olha aquilo ali e fala, pô, aquela pessoa tem a vida perfeita, e ninguém tem a vida perfeita, mas a pessoa olha, aquela pessoa tem a vida perfeita e a minha não é boa, e isso está gerando muita depressão, cara, muito jovem depressivo mesmo. Verdade. Tem jogos também que tem sido um dos motivos de muitos jovens se fechar para o mundo, né, ficam trancados o dia inteiro, e é jogo, e não sai daquilo ali. Então, realmente, essa parte das doenças psicossomáticas tem acontecido muito, a gente ouve falar de muita gente depressiva hoje, e, cara, a internet, a conexão com esse mundo virtual é muito forte. Isso me preocupa, porque tá para sair aí um projeto novo do Elon Musk, o Neuralink. Já vou falar do Neuralink? Um pouco. O Neuralink, o que ele vai ser? Ele vai ser um dispositivo, já está sendo testado em porcos, e agora parece que a instituição que toma conta dessa parte de saúde aqui dos Estados Unidos liberou para fazer os primeiros testes em humanos, já vai acontecer. E que o Neuralink, na verdade, ele vai ser uma espécie de chip cerebral que vai ser colocado para a pessoa, na sua mente mesmo, para você ter acesso à internet, para você ter acesso ao mundo digital através da sua mente. Ele vai, revolucionar a internet, revolucionar os jogos, ele vai possibilitar a imersão no mundo virtual de uma forma, cara, não vou dizer que é uma Matrix, mas é um início de uma Matrix. E cara, isso tem consequências. Tem consequências. A gente não está pronta. A juventude, ela está experimentando muito aquilo que é irreal. Eles não estão tendo tempo de viver o real. A gente, talvez, a gente é de outra geração, a gente já viveu um mundo mais real. A gente jogava bola na rua, a gente empinava pipa, a gente ia na escola, conversava, não tinha celular para você ficar lá o dia inteiro, sentava na mesa com a família, você batia papo, você saía com seus amigos, você jogava bola, dava de skate, zoava seu amigo, dava risada. Hoje em dia é todo mundo ali, pá. E então, essa galera dessa geração que não tem esse contato com a vida real, é mais difícil para eles, cara, conseguir separar o que é virtual e o que realmente é real. E eu vejo assim, né, aí é onde vai aquela coisa que a gente precisa de ter um filtro, um limite, para saber até onde a gente pode ir, né, até em relação em dar acesso, né, para os nossos filhos a esse tipo de informação. Porque eu vejo, às vezes, criança de 2, 3 anos,
ela está manipulando o telefone celular ali, um iPad, entendeu? Muito melhor do que às vezes o pai ou a mãe, porque aquilo ali virou o brinquedo dela. Né? A criança já não tem mais uma boneca, ela já não tem mais um carrinho, ela tem um iPad, ela tem um aplicativo ali, um celular. Então, e eu vejo assim, aí é onde vai a responsabilidade dos pais, né? Porque muitas vezes a gente vê que os pais falam assim, não, meu filho tá aqui, tá chorando, tá reclamando. Não, vou dar o meu telefone para ele aqui, para ele pegar. É o caminho mais fácil, ele né? ver e tal, para entreter ele, para mim conseguir fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes o que o pai ou a mãe tem que fazer também tá na internet, tá olhando e aí dá para o filho também. Então, quer dizer, os filhos começam a ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de coisa muito cedo. Claro, é verdade. Então, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que nós, como pais, a gente deveria procurar uma pessoa inteirada no assunto e procurar saber isso para a gente proteger os nossos filhos também, porque hoje a gente vê, né, eu já tive experiência disso, assim, de ver crianças às vezes de 3 anos ou de 4 anos, por traumas, né, e tudo, mas ter problemas psicológicos e tal, né, e por causa dessa quantidade de informação, né? Então é complicado. Então a gente precisa realmente tomar cuidado, né? E filtrar um pouco isso, ter um limite. Né? E eu vou um pouco além nessa parte aí, você falando aqui, eu pensei aqui agora também, eu vi várias situações nesses últimos anos aí, de crianças que por conta dos pais deixarem a internet no celular, no tablet o dia inteiro, as crianças estão tendo acesso a conteúdos que muitas vezes vão contra os valores da família, ou até mesmo contra, no geral, a idade delas, entendeu? Conteúdos de violência explícita, conteúdo de sexualidade explícita, e as pessoas esquecem, cara, que, por exemplo, existem anúncios que vão acontecendo durante um joguinho, durante um desenhozinho, esquecem que existem links que caem automático, então a criança está lá vendo uma Peppa Pig e daqui a pouco a criança já tá em outra coisa. Então eu vejo eu vi esse ano, cara, diversas situações de famílias tendo problemas porque os filhos estavam tendo acesso a coisas absurdas na internet. Inclusive, existem muitas pessoas, até legal a gente deixar um alerta aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas aqui tem uma preocupação muito grande com a criação dos filhos nesse ponto. Existem canais aí, cara, que mulheres, homens vestidos de criança tal, ficam ali colocando conteúdo super adultizado na internet, entendeu? Por alguma razão, eles não são censurados, eu não consigo entender o porquê, ao mesmo tempo que existe tanta censura em tanto assunto, eu vejo diversos canais que deveriam ser censurados e não são, e são canais infantis, entendeu? E tá ali, cara. Aí você tá vendo ali, só porque você vê uma pessoa vestida de cor de rosa, com cabelo amarelo, você passa ali, não tem problema. Eu acho que os pais, eles não se preocupam muito com o que os filhos assistem, eles são facilmente enganados, convencidos pelo visual, né? Você vê lá um bichinhozinho bonitinho, é desenho pra criança. Você vê lá um cara de cabelo vermelho ali, com roupinha colorida, você fala, é um canal infantil. Você tem que prestar uma atenção naquilo que seu filho consome, porque hoje em dia não tá fácil, cara. Tem muita invasão de conteúdo, literalmente, cara, proibido, assim, pra criança acontecendo e aparecendo aí nos canais, inclusive infantil. E aquele negócio, né, não só para as crianças, mas para os nossos adolescentes, né, porque aquele problema, se a gente não educa, se a gente não põe um limite, né, o mundo vai colocar. Né? E com esse acesso, quer dizer, essa educação, essa informação, não tem limite, né, para a criança, para o adolescente. Então, depois fica difícil da gente querer reverter, né, uma situação. Né? E hoje em dia é muito perigoso, né? A gente vê tantos sites aí, né, que a gente fica olhando assim e fala, cara, como que pode, né, um negócio desse? A verdade é assim, muitas pessoas veem os jovens vivendo da forma que estão vivendo, muita coisa doida acontecendo no mundo, o mundo está perdido, mas a gente não para pensar por que o mundo está perdido, né? E eu acho que a base do que acontece na sociedade são as crianças que crescem e como elas crescem, entendeu? Se tem adulto hoje fazendo coisas absurdas é porque teve muita criança que cresceu de forma absurda, então a gente tem consequências aí conforme as pessoas são criadas, né? E com esses avanços isso acontece em massa, mas onde eu quero chegar é o seguinte, é essa frase que você falou. Se o pai e a mãe não cria, o mundo cria. A televisão cria. Se o pai e a mãe não educa, o mundo educa.
Se você não ensinar o que é certo, o que é errado, se você não passar valores morais para os seus filhos, a televisão vai passar, o YouTube vai passar, a Netflix vai passar. E muitas vezes a noção que a Netflix tem do que é um valor moral e do que é legal ou não é legal, o que é próprio ou o que não é próprio de uma criança, vai muito contra aquilo que você acha que é um pai, que é uma mãe. Muitas vezes cristão também tem os valores cristãos. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje, o mundo, existe um sistema no mundo hoje, onde as pessoas elas têm que correr atrás do dinheiro. É um mundo que ele precisa que você sobreviva e faz parte disso trabalhar. O marido trabalha, a mulher trabalha. E nessa sede por trabalho, muitas vezes a gente vê as crianças sendo meio que, igual você falou, toma um tablet aqui, vai ver televisão, fica aí jogando o dia inteiro enquanto eu trabalho, é mais fácil pro pai e pra mãe. E muitas vezes o pai e a mãe, no tempo que tá trabalhando, não vai lá cuidar da criança, não vai lá ver o que o filho tá assistindo. Então, isso tudo é a gente entregando os nossos filhos para um sistema educar, para um sistema criar. E a gente não pode confiar nisso. A educação dos nossos filhos tem que partir da gente, não da Netflix. Mas aí, falando um pouco sobre esse assunto, né? O que você acha que a gente deveria fazer para se preparar para esse tempo que está chegando, que já chegou e continua pisando fundo nesse avanço? Profissionalmente? E no geral, né? Profissionalmente, também profissionalmente. Profissionalmente, eu acho que as pessoas elas precisam realmente se atualizar, não importa a sua profissão ou a sua idade. Eu acho que você tem que tentar realmente buscar integrar essas inteligências ao seu favor. Né? O mundo evoluiu, você precisa evoluir também e vai fazer parte disso, vai ser útil para você. Mesmo que você trabalhe para alguém, por exemplo, né? Eu não tenho business, por que eu vou usar isso a meu favor? Você usa, cara, você é um roteirista, você pode usar o GPT para fazer roteiro, você é um cara que trabalha com finanças, você pode usar o GPT para resolver questões financeiras para você. Então, não importa o que você faz ou para quem você trabalha, ou se você tem seu business, eu acho que o primeiro passo é você ter essa mente aberta para usar isso aí ao seu favor. Né? Porque faz parte do negócio. E procurar sempre fazer cursos, cara. Porque as coisas mudam. Eu lembro que eu fiz um curso na época de montagem e manutenção de computador, quando eu era adolescente, né? E hoje, se eu for falar sobre as peças aqui desse computador, eu não sei nada, cara. Mudou tudo. Mudou o tipo de peça, a nomenclatura das peças, os componentes, mudou tudo. Então, aquele curso que eu fiz lá quando eu tinha 15 anos não serve de nada. Hoje eu não tenho capacidade para ir lá e arrumar esse computador aqui. Entendeu? Então, aí que tá. Se você não correr atrás de atualizar o seu conhecimento, você vai ficar defasado. E a tendência é isso acontecer de forma muito rápida. Agora, respondendo a sua pergunta na questão social, né? Voltando para a questão. Aí eu repito o que eu já tinha dito anteriormente. Você tem que estar realmente cuidando da sua família, dos seus filhos. Se você é um jovem, você tem que estar procurando ter contato com o mundo real, fazer coisas reais, entender que a vida não é só aquilo ali, entendeu? Não se afetar pelo que é mostrado na internet, a sua vida não é perfeita, é igual a vida do TikToker A, do TikToker B, do YouTuber C, porque você tem que ter uma noção da realidade, tem que buscar esse entendimento da realidade. Muitas vezes um contato com Deus é uma ótima solução para a pessoa ter um pé no chão e entender como esse mundo realmente é, como as coisas realmente funcionam e o que é real e o que não é real. Então isso é uma coisa que me ajuda muito a manter esse equilíbrio, né, esse limite do mundo virtual. Você falando isso aí, eu até lembrei uma vez é porque eu vejo assim, a gente precisa se envolver às vezes com as pessoas, né, interagir com as pessoas, porque isso é do ser humano, né? Todo ser humano ele tem que interagir, isso faz parte do core do ser humano, né, da base do ser humano. E às vezes a gente precisa interagir com outras pessoas para ver o problema, a dificuldade, para isso trazer a gente para a realidade, para às vezes a gente ver o quanto que a gente está bem, está abençoado, né? Então tudo isso. E eu lembro uma vez o Galvão Bueno falando, né, que o Ayrton Senna, né, sempre quando o cara vive no mundo da Fórmula 1, é um mundo, né, cara, só de dinheiro, de poder, né, e um mundo que não é normal. E ele falava assim que o Ayrton Senna, para trazer ele para a realidade, ele ia lá para São Paulo. Quando ele estava em São Paulo, ele ia na padaria que ele costumava tomar café quando ele era jovem, trabalhava lá com a família dele. E
E ele chegava lá no balcão e aí começava a conversar com o cara, não, me dá um cafezinho com leite, um pão com manteiga. Aí o cara chegava para ele e falava assim, não, mas e aí, como que é lá o mundo da Fórmula 1? Ele, não, eu não quero falar do mundo da Fórmula 1, eu quero ouvir de você. Como que tá a sua casa aí? Como que tá o seu business? Qual a dificuldade que você tem passado? Então, o Galvão Bueno falando que ele ia lá para ouvir do cara as necessidades, as lutas do cara, para aquilo ali trazer para a realidade, entendeu? Uhum. Porque a realidade que ele vivia, o dia a dia que ele vivia, não era a realidade do mundo, né? Então, às vezes eu vejo assim, a gente precisa às vezes fazer isso também, né? E interagir e ouvir as dificuldades, as lutas das pessoas, se envolver. Tem gente que hoje está sofrendo, está precisando de uma ajuda, de um apoio, está doente. A gente saber que, né, que a gente pode ajudar também. Então, acho que isso aí traz a gente para a realidade. E eu vejo que esse mundo digital faz a... né? As crianças hoje, então, o quê? No quarto, jogando videogame, não sai mais para a rua, ela não interage, ela não brinca. Então, a gente tem que se envolver, sair, interagir, ver os problemas, as dificuldades, as lutas das pessoas para ver o quanto que a gente tem sido abençoado, né? Então, acho que esse é um caminho. O outro caminho que eu vejo é da gente estar sempre bem informado, né? O mundo está evoluindo, tem inteligência artificial. Sabe, eu vejo assim, a gente não pode só ouvir e falar, legal, eu sei o que é inteligência artificial. Não, você tem que saber o que é inteligência artificial, qual o caminho que ela está tomando, né? Quais os riscos que isso traz, quais as oportunidades, para a gente estar bem informado, para a gente embarcar nesse caminho, né? A gente filtrar e correr esse caminho onde a gente vai ter oportunidade de se adaptar. Porque se você espera as coisas acontecerem, né, as oportunidades virem e tal, e aí você querer se envolver, pode ser que seja muito tarde, né? E aí pode ser que você passe dificuldade e tal, e tudo isso mais, né? Então eu vejo assim, a gente tem que estar bem informado, sabendo o que está acontecendo. Né? É igual você falou, o cara, você fez o curso aí de, né, manutenção de computador. Hoje as peças são totalmente diferentes. Né? Se você tivesse nesse mercado ainda, o que você teria que ter feito? Atualizando, informação. Como que é? Tem um curso novo sobre isso aqui, eu vou lá fazer. Né? E então a gente tem que pensar nisso. Né? Eu vejo assim, ó, tem muita gente falando de coach, né? Não, coach e tal. Não, é legal você ter um coach, né? Mas eu vejo assim, ó, você precisa de ter um coach na sua área profissional, entendeu? Coach, legal, vou ter um coach, mas qual a finalidade desse coach, né? Tem muita gente que está indo para fazer um curso aqui, para ser um coach e tal, mas qual o benefício que isso vai trazer? Né? Qual a finalidade? Isso tem que trazer um resultado, né? Para viver bem? Não, viver bem não é esse caminho. Não, viver bem é outro caminho, né? Então, eu tenho a minha profissão aqui, eu sou um mortgage loan officer, né? Eu não preciso de um coach para mim viver bem, não, eu preciso de um coach para o meu business. Como que eu posso fazer o meu business ser melhor? Então, eu preciso de um coach, um cara que tenha mais experiência, que esteja num patamar acima do meu, né? Porque não tem como eu arrumar um coach que de repente esteja fazendo menos do que eu estou hoje. Então o cara também tem que mostrar um resultado, né? Qual o resultado que ele está trazendo? Não, ele está batendo tanto, né, milhões de produção por ano. Pô, esse cara é o cara que eu quero ser amanhã. Então eu vou atrás desse cara para esse cara ser meu coach. Por quê? Porque ele vai me trazer os sistemas e os processos que ele usa no business dele, no dia a dia, para ele obter aquele resultado. Né? Então, a mesma coisa com a gente. Né? Se você não tem uma profissão, ou se você não tem esse caminho, então a primeira coisa é você buscar isso. Né? Você saber qual o caminho que eu vou seguir, igual a gente falou aqui no outro podcast. Né? Eu era carpinteiro em 2017, só que eu comecei a ver que eu não... Né? Hoje eu estou com 55 anos. Eu já não tenho o mesmo vigor, a mesma força que eu tinha quando eu tinha 30, 40. Então, não dá para mim ser carpinteiro com 60. Então, qual o caminho que eu vou? Eu escolhi o caminho do mortgage, então tá, eu vou trilhar esse caminho, vou estudar, vou conseguir uma licença, vou buscar esse trabalho aqui e eu tenho que buscar um coach, uma pessoa para me ajudar a avançar. Né? E me manter atualizado.
né? Porque o cara que está acima de mim, está num patamar acima de mim, ele está fazendo mais dinheiro que eu, mas ele tem mais informação, ele está mais atualizado. Então eu tenho que buscar esse tipo de atualização. É uma mentoria de alguém que tem realmente resultado. Tem muita gente fazendo coach hoje, dando coach hoje, que não tem resultado nenhum, é só palavras bonitas, entendeu? Palavra bonita, você liga no YouTube o Silvio Santos falando, o Roberto Jus é lindo e é de graça. Então eu vejo isso, sabe? A gente tem que se atualizar dessas duas maneiras, né? Uma é trazer a gente para a realidade, para a gente não se afastar disso, né? Entender como que está o mundo aí fora, a gente ter essa sensibilidade, não perder, né, esse contato, mas ao mesmo tempo a gente entender que a gente tem que evoluir para esse caminho também, progredir, conquistar, porque isso é o que Deus tem para a gente, né? Não? É isso aí, pessoal. Mais algum ponto que quer abordar aí? Não, eu acho que a gente poderia falar um pouco agora de dos patrocinadores? Dos patrocinadores. Vamos falar aqui um pouquinho para vocês, galera, sobre a Aqualive, tá? A Aqualive é essa empresa aí, até apareceu na tela aí, A Aqualive é o seguinte, ela é uma empresa que ela fabrica filtros de água, filtro para chuveiro, filtro para você usar na sua pia. E o que acontece? Por que essa empresa veio para os Estados Unidos, uma empresa brasileira, tá? Que migrou aqui para os Estados Unidos, está atendendo os Estados Unidos inteiro e está fazendo uma expansão mundial agora. E essa empresa, ela migrou para cá porque o dono da Aqualive veio para cá e percebeu que havia muitos contaminantes, muita crise na água aqui nos Estados Unidos. Tá? Crise mesmo, tipo contaminantes carcinogênicos na água, adoecendo as pessoas, fazendo muito mal para as pessoas, né, na questão da saúde e na estética também, cabelo das mulherada, unha, pele, mulher que vivia no Brasil e vem para cá, a maioria dela sempre reclama, né? Depois que eu vim para cá, meu cabelo não é mais o mesmo, minha pele não é mais a mesma. E existe um porquê, isso não é o ar, isso aí é a água. Tá? Então a água daqui tem muito cloro, a água daqui tem muitos componentes químicos. Você pode estar pesquisando sobre o que eu falo no site www.iwg.com. Se você ir lá, você vai conseguir colocar seu zip code, né, seu CEP, e você vai ter acesso aí à informação da água numa ONG governamental que vai explicar para você tudo de ruim que tem nessa água. Então o proprietário da Aqualive, né, o Sidney Rodrigues, já teve o prazer de estar aqui com a gente no podcast algumas vezes, ele conseguiu encontrar soluções para esses problemas. Ele já tinha uma empresa de filtro no Brasil mais de 15 anos e ele percebeu que os Estados Unidos é pior que o Brasil, vou ter que melhorar a minha tecnologia para poder atender. Ele melhorou, ele adaptou a tecnologia dele e hoje ele está aí fornecendo filtros aí para ajudar as pessoas. E, cara, eu sou a Aqualive e é maravilhoso, eu super indico para vocês. A gente vai deixar o contato da Aqualive aí na descrição. Caso você tenha vontade de adquirir um filtro, você pode estar adquirindo também. Legal. E como vocês perceberam, o nosso ambiente aqui, né, o nosso estúdio mudou um pouco, né, a gente deu uma repaginada aí. Então, essa semana aí, a gente quer pedir desculpa para vocês aí, às vezes por causa do horário, que a gente está tentando se adaptar. Essa semana é um projeto que a gente está desenvolvendo, então essa semana a gente está ajustando algumas coisas, como câmera, como estúdio e equipamentos e tal. Mas a partir da semana que vem, a gente vai procurar começar realmente às 8 horas, das 8, né? Sim, o tempo que durar, né? E a partir da semana que vem, a gente vai trazer alguns convidados, né? Por exemplo, terça-feira, a gente vai estar falando sobre real estate, né? Aqui nos Estados Unidos, oportunidades. A gente tem um convidado, né? É o Júlio Canto, ele é realtor aqui há bastante tempo. Não sei exato quantos anos, mas há bastante tempo aqui na região de Canérica, de Danbury. Ele vai estar aqui com a gente, né? E vai ser uma oportunidade para a gente para entender um pouco mais sobre esse assunto. E se você quiser participar do nosso podcast, você tem um business aqui nos Estados Unidos, você tem alguma história que você quer contar, que vai ser legal, você pode estar comentando aqui pra gente, tá? Quero participar, chama a gente no direct, a gente conversa, faz uma pré-entrevista e marca com você. E de repente você vem até aqui pessoalmente participar aqui com a gente de uma entrevista, né? E assim, a gente tem a possibilidade até de fazer entrevista com pessoas de outros lugares. Né? Uma pessoa que estiver na Flórida, em Boston, no Brasil ou na Europa, a gente tem um programa, a gente pode colocar a pessoa aqui ao vivo com a gente e a gente poder desenvolver da mesma maneira. Então, se você tem aí uma história, se você tem um business, né, uma história de sucesso e tal, e você quer compartilhar um pouco, uma oportunidade, a gente está aqui para servir, para abençoar as pessoas, né? De repente você tem um business aí, é uma franquia, você quer compartilhar com os brasileiros a oportunidade, a gente está aqui aberto para também
te ajudar nessa possibilidade. Porque a intenção final aqui é sempre trazer assim, assuntos interessantes, assuntos atuais, né, da realidade do imigrante, né, mas também falar de oportunidades, de empreendedorismo, né, falar de oportunidades para o imigrante aqui nos Estados Unidos em relação a oportunidades em relação ao estado, à cidade, né, possibilidades com a saúde, com várias áreas, né? Então a gente quer assim ter um podcast realmente para trazer oportunidades, informações úteis, né, e abençoar as pessoas aí. Isso aí, com certeza. Vou te fazer uma pergunta aí. Você falou sobre a questão do livro de provérbios, né? Só para a gente finalizar aqui a live. Você acha que dá para usar o livro de provérbios para a pessoa viver a vida e encontrar um sucesso? Ou algumas pessoas podem dizer que é antiga, para uma realidade antiga? Não seria. O que você tem a dizer? Não, o livro de provérbios é tudo, é o melhor coach que a pessoa pode ter, entendeu? E é free. E é free. e eu vejo assim, ó. E tem resultado, hein? Eu vejo assim, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Tem pessoas que falam, não, é um livro antigo e tal. Mas não é. É o livro mais atualizado que existe. Porque não é um livro baseado em história, mas é sim baseado no ser humano. No caráter, nos sentimentos, e o ser humano ele não muda. Entendeu? A gente evolui, a gente está andando de carro, a gente daqui uns dias não vai ter mais carro, vai ser um drone, que você vai sair daqui e vai para sua casa no seu drone, a gente vai evoluir a esse ponto, mas o Kaique, o Ulisses que vai estar vivendo esse tempo, é o mesmo humano, o mesmo coração, os mesmos sentimentos que da época de Jesus, da época dos apóstolos ali. Por quê? Porque é a mesma coisa, é os sentimentos que a gente vive, né? É raiva, é ciúme, é inveja, é dor, é amor, é paz, é alegria. Então, a palavra de Deus, ela é atualizada, por quê? Porque ela é uma palavra para a gente aprender a conviver com o nosso coração, com os sentimentos que a gente vive no dia a dia, né? Então, isso não muda. Né? É verdade. E para quem não sabe, o livro de provérbios sempre é base, cara, para diversos livros de coach. Tipo, não tem um coach, não tem um escritor de livro, cara, que não cita provérbios. E a gente às vezes fica buscando tanto livro, tanto cara, tanta gente para ter um conselho, e a gente tem ali na Bíblia conselhos incríveis aí para viver uma vida de sucesso, de felicidade, né? Uma vida próspera e rica em todos os aspectos. E muitas vezes a gente não para pensar, vai lá e compra um livro na livraria para aprender alguma coisa e tem a Bíblia na gaveta ali que ensina muita coisa bacana. Bom, verdade. A gente finaliza agora mais 2 patrocinadores rapidinho, tem a Francos Pizza em Newtown também, a pizzaria de uma brasileira, tem pizza brasileira, pizza italiana, pizzaria maravilhosa, se você tá aqui na região, vai lá que você não vai se arrepender. Eles entregam também ali na região deles, né, em Newtown ali. E também tem a Primo Carpentry. Primo Carpentry é uma outra companhia aqui também de Connecticut, de Danbury aqui. Na verdade, ela atua hoje nos Estados Unidos inteiro, né? É uma companhia de carpintaria que tem patrocinado, ajudado esse podcast a se tornar realidade. E, cara, a gente tem muito a agradecer como comunidade a essa empresa, porque essa companhia tem dado oportunidade há muitos anos para brasileiros que chegam de trabalhar, de criar uma profissão. É uma empresa que quem entra ali aprende. O cara chega aqui sem saber nada, o cara sai de lá um carpinteiro profissional, tem plano de carreira, tem como crescer, tem como evoluir. Então não daria para deixar de citar e também não deixar de agradecer essa empresa aí por ter colaborado, estar colaborando tantos anos aqui na comunidade em Connecticut. Verdade. E não esquece, né, de compartilhar, dar o seu like, né? Isso aí. Se você ouviu, gostou, tem um amigo seu, né, um conhecido, um colega de trabalho que precisa ouvir, de repente, manda para ele também, compartilha, né, nas suas redes sociais. A gente vai estar trabalhando aí em colocar isso aqui também no podcast, né, de repente no podcast da Apple ou no Spotify. Vamos fazer. Né? A gente vai colocar também, porque você pode estar aí, de repente, trabalhando e coloca ali para você ir ouvindo, compartilha com a sua família no Brasil, né? Para a gente poder estar realmente dimensionando isso aí. Beleza, é isso mesmo, galera. Bom, muito obrigado pela sua audiência e vejo vocês amanhã no The Morning Show. Um abraço, até amanhã.